Numa gala milionária, um empresário acreditava dominar a noite com sua nova companheira e o mesmo sorriso arrogante que sempre usou para humilhar a ex-esposa. Taças de champanhe e contratos fechados à sombra de esculturas de gelo, ninguém imaginava que uma única aparição seria capaz de alterar a hierarquia social daquele salão. Uma mulher, antes descartada como irrelevante, surgiria carregando não vingança, mas algo tão raro, tão lendário e tão valioso que faria câmeras, críticos e magnatas se curvarem em silêncio. E quando os olhos dele finalmente a reconheceram, já era tarde. O poder havia mudado de mãos sem que uma palavra fosse dita. Antes de ouvir esse relato impressionante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias arrepiantes de revirada e justiça silenciosa. O tic-tac constante do relógio de parede era o único som que preenchia o silêncio do pequeno apartamento. Helena ajeitou os óculos de leitura e voltou a atenção para a pilha de livros que se acumulava sobre a mesa de madeira antiga. Era domingo à tarde, e o sol de outono entrava pelas janelas abertas, trazendo uma brisa morna que balançava as cortinas de linho claro. 6 meses haviam se passado desde que ela abandonara a cobertura triplex em Ipanema e o casamento de 15 anos com Rafael. 15 anos durante os quais ela gradualmente desapareceu, transformando-se em acessório, em nota de rodapé na vida do marido. O empresário das artes, o mecenas, o homem que descobria talentos e que fazia questão de ser fotografado ao lado deles em todas as colunas sociais e revistas de moda do país. O celular vibrou sobre a mesa. Helena respirou fundo ao ver o nome da amiga na tela. Você viu a matéria na revista? A festa dele está em todos os lugares, disse Marta sem rodeios. Não vi e não quero ver, respondeu Helena, enrolando uma mecha dos cabelos castanhos no dedo. Estou ocupada com minha pesquisa. Ele vai usar a gala beneficente para anunciar o noivado com aquela modelo, a Vanessa. 23 anos, recém-saída das passarelas de Milão. Helena sentiu um aperto familiar no peito, mas foi breve. 6 meses atrás, a notícia teria sido um golpe devastador. Agora era apenas um lembrete de que havia feito a escolha certa. Marta, eu realmente preciso terminar esse capítulo da tese. Falamos depois. Depois de desligar, Helena levantou-se e caminhou até a pequena varanda. Dali podia ver um pedaço da Baía de Guanabara, e ao longe o contorno do Pão de Açúcar. Que diferença da vista panorâmica de 360 graus que tinha da cobertura. E ainda assim, esse pequeno recorte de paisagem era dela. Apenas dela. Voltou à mesa e abriu novamente a pasta de arquivos digitalizados que havia recebido da Biblioteca Nacional da França. Seu orientador, Dr. Pietro Mondragon, havia usado sua influência para conseguir acesso a documentos raros sobre Jean-Pierre Moreau, o enigmático estilista francês que desaparecera do mundo da moda no auge de sua carreira em 1978. Moreau não era apenas um estilista. Helena, explicara o Dr. Pietro durante sua primeira orientação. Ele era um artista que usava tecidos como tela, que via na moda uma forma de expressão filosófica. Em plena era do prêt-à-porter, ele defendia que cada peça deveria ser única, um manifesto silencioso. E então, no auge, ele simplesmente desapareceu. O mistério em torno de Moreau havia capturado a imaginação de Helena desde que assistira a uma retrospectiva de seu trabalho em Paris. 10 anos atrás, quando ainda era casada. Rafael zombara de seu entusiasmo na época. É só roupa, querida, ele dissera entediado, enquanto checava mensagens no celular durante o jantar após a exposição. Tecido e linha. Não é como se fosse arte de verdade. Helena remexeu nas páginas digitalizadas, procurando alguma pista que pudesse revelar para onde Moreau tinha ido após seu desaparecimento público. Havia rumores de uma coleção final, jamais exibida, que seria sua obra-prima. Uma coleção que não deveria ser vendida ou exposta em museus, mas preservada como um testamento de sua visão. Foi quando seus olhos pousaram sobre uma carta nunca publicada, escrita à mão em francês rebuscado. Seu coração acelerou enquanto traduzia mentalmente as palavras. Criei algo que o mercado jamais compreenderia, um eco de supernova preso em seda e cristal. Não é para ser possuído ou exibido sob luzes artificiais de museus. Enviei-o para um lugar de pedra e silêncio,
onde o Atlântico sussurra segredos antigos. Helena ajustou os óculos intrigada. No rodapé da carta havia um brasão que ela não reconheceu imediatamente. Fotografou a imagem e enviou para Dr. Pietro com uma mensagem rápida. Consegue identificar este símbolo? Minutos depois, seu celular tocou. Helena, onde você encontrou isso? A voz do orientador estava tensa de excitação. Em uma das cartas digitalizadas do arquivo francês. Por quê? Sabe o que é? É o brasão da Fundação Carmin. Uma organização extremamente fechada que administra um castelo histórico em Petrópolis. Foi construído por um barão do café no século XIX, inspirado nos castelos da Loire. E o que isso tem a ver com Moreau? Segundo rumores, a última patrona de Moreau foi Elisa Carman, que morreu há cerca de 10 anos. Era conhecida por seu apoio discreto às artes. Se Moreau enviou algo para um lugar de pedra e silêncio, poderia muito bem ser para a coleção particular dela. Helena sentiu uma onda de excitação percorrendo seu corpo. Como posso ter acesso a essa fundação? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Não é fácil. A fundação é praticamente hermética. Pesquisadores raramente conseguem autorização para acessar o acervo. Teria que apresentar credenciais acadêmicas impecáveis e um projeto de pesquisa que os convencesse de que você não está apenas curiosa, mas sim comprometida com a preservação do legado artístico. Eu preciso tentar, disse Helena, a determinação crescendo em sua voz. Se há mesmo uma coleção final de Moreau escondida nesse castelo, isso mudaria tudo o que sabemos sobre ele. Seria a descoberta mais importante no estudo de seu trabalho. Vou ajudá-la a preparar um projeto de pesquisa convincente. Mas, Helena, não crie muitas expectativas. Mesmo se conseguirmos uma porta de entrada, pode não haver nada lá. Ou pior, pode haver algo que nunca teremos permissão para ver. Quanto mais estudar ou publicar a respeito. Após desligar, Helena sentiu uma energia que não experimentava há anos. Por muito tempo, vivera à sombra de Rafael, seu talento e inteligência, diminuídos pela necessidade dele de sempre ser o centro das atenções. Agora estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia redefinir sua carreira acadêmica e, mais importante, redefinir a si mesma. Olhou para o convite da gala beneficente que Marta lhe enviara por e-mail, com uma nota provocativa. Você deveria ir só para ver a cara dele. A gala aconteceria dali a 2 meses no Copacabana Palace. Era o evento social do ano, organizado por Rafael para apoiar novos talentos das artes. E, é claro, para ampliar sua rede de contatos comerciais sob o pretexto de filantropia. Helena sorriu para si mesma, uma ideia ousada começando a tomar forma em sua mente. E se ela não apenas descobrisse a peça perdida de Moreau, mas também encontrasse uma maneira de levá-la justamente para o evento que Rafael usava como símbolo de seu poder no mundo das artes? Seria poético. Seria justo. Seria a maneira perfeita de mostrar que ela não era mais a sombra dele, mas sim uma pesquisadora séria, uma acadêmica respeitável por seu próprio mérito. Com nova determinação, Helena voltou às suas anotações. Tinha 2 meses para encontrar o tesouro escondido de Jean-Pierre Moreau e, de alguma forma, convencer seus guardiões a permitir que ela o apresentasse ao mundo. O ar era diferente nas montanhas de Petrópolis. Helena respirou fundo, sentindo o aroma dos pinheiros e da terra úmida, enquanto o táxi subia a estrada sinuosa que levava ao castelo da Fundação Carmin. Após 3 semanas de trocas de e-mails, telefonemas e o envio de seu projeto de pesquisa, meticulosamente elaborado com a ajuda do Dr. Pietro, ela finalmente havia recebido uma resposta. A doutora Chiara Vashi, diretora da Fundação, concedera-lhe uma entrevista de 30 minutos. Não é uma aprovação do projeto, advertira o Dr. Pietro. É apenas uma porta entreaberta. Chiara é conhecida por sua rigidez e por ser extremamente protetora do acervo. Ela já recusou pesquisadores renomados de universidades como Harvard e Sorbonne. Helena olhou para a pasta em seu colo, onde guardava suas anotações, cópias das cartas de Moreau e seu currículo acadêmico. Sentia-se simultaneamente nervosa e determinada. Viera longe demais para desistir agora. O táxi parou diante de um portão de ferro ornamentado. Ao fundo, erguia-se uma construção que parecia saída de um conto de fadas.
Torres de pedra cinzenta, janelas em arco e uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. 2 guardas aproximaram-se do veículo. Bom dia. Tenho uma reunião com a doutora Chiara Vache, disse Helena, mostrando o e-mail de confirmação em seu celular. Após uma verificação de identidade, foi escoltada até a entrada. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos impecavelmente presos em um coque e usando um terninho azul marinho, esperava no topo da escadaria. Senhora Helena Allianz, sou Andrea, assistente da doutora Vache. Por favor, me acompanhe. O interior do castelo era ainda mais impressionante que sua fachada. Tetos abobadados, lustres de cristal e obras de arte que abrangiam séculos adornavam os corredores por onde passavam. Helena notou particularmente uma série de tapeçarias medievais que retratavam cenas de cavaleiros e donzelas. Uma lembrança de seus estudos sobre a influência histórica nas criações de Murrow. Andrea conduziu-a por um labirinto de corredores até uma biblioteca circular. As paredes eram cobertas de estantes do chão ao teto, e uma escada espiral dava acesso aos níveis superiores. No centro, sentada atrás de uma escrivaninha antiga, estava uma mulher que Helena imediatamente reconheceu das fotos que vira online. Doutora Chiara Vache, uma das mais respeitadas historiadoras de moda do Brasil. Senhora Allianz, disse Chiara sem se levantar. Pontual. Aprecio isso. Doutora Vache, é uma honra conhecê-la. Agradeço pela oportunidade. 30 minutos, respondeu Chiara, apontando para um relógio de parede. Comecemos. Nos 15 minutos seguintes, Helena enfrentou o que só poderia ser descrito como um interrogatório acadêmico. Chiara questionou cada aspecto de sua pesquisa, pedindo referências específicas, exigindo explicações detalhadas sobre sua metodologia e testando seu conhecimento sobre Murrow com perguntas que pareciam projetadas para expor qualquer lacuna em sua preparação. Você menciona a última fase criativa de Murrow, disse Chiara, folheando o projeto de pesquisa. Mas se esquece de mencionar a influência do movimento wabi-sabi japonês em seu trabalho pós-1975. Helena sentiu uma onda de alívio. Este era um terreno em que se sentia segura. Na verdade, doutora Vache, discordo respeitosamente dessa interpretação comum. As aparentes referências ao wabi-sabi nas últimas coleções de Murrow são, a meu ver, uma apropriação superficial feita por críticos ocidentais. Murrow estava mais alinhado à estética do mono no aware, a patética consciência da impermanência das coisas. É por isso que ele começou a incorporar elementos que propositalmente se degradariam com o tempo, como os pigmentos sensíveis à luz na coleção Ephémère. Um silêncio caiu sobre a biblioteca. Chiara encarou por longos segundos, antes de fechar a pasta e recostar-se na cadeira. Interessante. E o que a faz pensar que a Fundação Karman possui qualquer item relacionado a Jean-Pierre Murrow? Helena hesitou. Revelar a carta poderia ser arriscado. Era um documento que ela, tecnicamente, não deveria ter acesso. Por outro lado, sem evidências concretas, nunca ultrapassaria esta primeira barreira. Encontrei correspondências nos arquivos franceses, disse finalmente, retirando uma cópia da carta da pasta. Esta, em particular, menciona o envio de uma peça especial para um lugar de pedra e silêncio, onde o Atlântico sussurra segredos antigos. O brasão no rodapé é da Fundação Carmin. Chiara pegou a cópia com movimentos cuidadosos, como se lidasse com um objeto frágil e valioso. Seus olhos percorreram as linhas escritas à mão, e por um momento fugaz, Helena viu algo mudar em sua expressão. Como obteve acesso a esta carta? Através de uma solicitação formal à Biblioteca Nacional da França, como parte de minha pesquisa de doutorado. Dr. Pietro Mondragon, meu orientador, tem colaboração estabelecida com o Departamento de Arquivos Especiais. Chiara levantou-se e caminhou até uma das janelas que davam para o jardim do castelo. Por vários minutos ficou em silêncio, contemplando a vista. Senhora Allianz, o que sabe sobre Elisa Carmin? Sei que foi uma das principais patronas das artes no Brasil, com um interesse particular por trabalhos que desafiavam convenções. Ela manteve sua coleção privada longe dos holofotes, privilegiando a preservação cultural sobre a exibição pública. E por que Murrow confiaria sua obra final a ela e não a um grande museu?
Helena pensou cuidadosamente antes de responder, porque museus exibem, mas nem sempre preservam a intenção do artista. Moreau acreditava que a moda era uma forma de arte viva, destinada a interagir com o corpo e o espaço, não a ser congelada atrás de um vidro. Elisa deve ter oferecido algo que nenhum museu poderia, a promessa de manter a obra em seus próprios termos. Chiara virou-se para encará-la, seu olhar penetrante. O que você faria? Sr. Trallians, se descobrisse que esta peça existe, mas que nunca poderia ser fotografada, estudada com instrumentos ou sequer mencionada em sua tese? Eu respeitaria essas condições, respondeu Helena sem hesitar. Algumas obras não são feitas para serem dissecadas ou explicadas. Às vezes, o papel do pesquisador é simplesmente testemunhar e compreender, não expor ou analisar. Um quase sorriso apareceu no rosto severo de Chiara. Volte amanhã às 9h em ponto. Traga apenas seu caderno de anotações. Nada de telefones, câmeras ou dispositivos eletrônicos. E vista-se adequadamente. Isso ressignifica que você terá uma segunda entrevista, Sra. Allianz. Nada mais, nada menos. Enquanto era escoltada para fora do castelo, Helena sentia o coração batendo acelerado. Não havia garantias, mas havia dado o primeiro passo. Ao entrar no táxi, que a levaria de volta ao pequeno hotel onde estava hospedada, seu celular vibrou com uma mensagem de Marta. Rafael acaba de anunciar que a gala deste ano terá uma surpresa que mudará o panorama artístico brasileiro. O ego dele não cabe mais no Rio. Quando você volta? Helena sorriu para a tela. Ainda não sei. Estou no meio de algo importante. Te conto quando voltar. Guardando o celular, ela olhou para o castelo que diminuía a distância. Se tivesse sorte, e se fosse convincente o bastante na entrevista de amanhã, talvez voltasse ao Rio com algo que faria a surpresa de Rafael parecer insignificante. Não por vingança, embora a ideia tivesse seu charme, mas pela reivindicação de seu próprio valor como pesquisadora, como intelectual, como mulher que sempre teve voz, mesmo quando ninguém se dava ao trabalho de escutá-la. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Helena revisou cada detalhe de suas notas sobre Moreau, preparando-se para o que poderia ser o maior desafio de sua carreira acadêmica. Ou, quem sabe, o primeiro passo em uma jornada de redescoberta pessoal que há muito tempo estava adiada. A luz matinal filtrava-se através das vidraças antigas, quando Helena retornou ao castelo, pontualmente às 9h. Vestira-se com cuidado. Um vestido preto simples de corte reto, sapatos baixos e um casaco leve. Profissional, mas sem ostentação. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples e usava apenas um par de brincos discretos de pérolas. Presente de sua avó, a única joia que trouxera na separação. Andréa a recebeu no mesmo lugar do dia anterior, mas desta vez, seu olhar parecia ligeiramente mais caloroso. Bom dia, Sra. Allianz. Por favor, entregue qualquer dispositivo eletrônico. Terá tudo de volta ao final da visita. Helena hesitou por um momento, mas entregou o celular e o relógio. Seguiu Andréa por um caminho diferente do anterior, subindo uma escadaria em espiral que parecia levar a uma das torres do castelo. Quanto mais subiam, mais fresco ficava o ar, e Helena podia ouvir o vento assoviando suavemente pelas frestas das janelas. A doutora Vache costuma dizer que alguns tesouros precisam ser guardados longe do chão, comentou Andréa enquanto subiam. Quanto mais alto, menos mãos tentam alcançá-los. Finalmente chegaram a uma porta de madeira escura com detalhes em ferro. Andréa bateu 3 vezes e afastou-se, indicando que Helena deveria entrar sozinha. A sala era circular, com janelas altas que ofereciam uma vista panorâmica das montanhas de Petrópolis. No centro, em vez da mesa que Helena esperava, havia apenas 2 poltronas de couro dispostas frente a frente. Chiara já ocupava uma delas. Entre, Sra. Allianz, e feche a porta, disse ela sem preâmbulos. Helena obedeceu e sentou-se na poltrona vazia. Notou que não havia nada na sala, além das 2 poltronas e uma pequena mesa lateral, com uma garrafa de água e 2 copos. O que estamos prestes a discutir nunca foi oficialmente documentado, começou Chiara, seu tom formal e preciso. A Fundação Carman, como instituição, não confirma nem nega a existência de qualquer peça de Jean-Pierre Moreau em seu acervo. Helena assentiu,
tentando conter a excitação crescente. No entanto, continuou Chiara, como pesquisadora e guardiã deste acervo, tenho autoridade para determinar quem pode ou não ter acesso a certos itens de importância cultural e histórica. Entendo completamente, Dra. Vash. Não entende, cortou Chiara, mas vou esclarecer. Em 1978, pouco antes de seu desaparecimento público, Murrow criou o que ele chamou de Testament de Lumière, Testamento de Luz. Era sua resposta ao que ele via como a comercialização excessiva e a banalização da alta costura. Uma única peça criada ao longo de 2 anos, incorporando técnicas que ele nunca havia utilizado antes ou desde então. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava ouvindo sobre algo que nenhum historiador de moda jamais havia documentado. Elisa Carmim e Murrow compartilhavam uma visão sobre a preservação da arte, continuou Chiara. Ambos acreditavam que certas criações não deveriam ser expostas continuamente, fotografadas incessantemente ou transformadas em mercadoria. Quando Murrow completou o testamento, ele o confiou a Elisa com condições estritas. Chiara levantou-se e caminhou até uma das janelas. Seu perfil austero recortava-se contra a luz. A peça nunca seria vendida, nunca seria exibida permanentemente em um museu, nunca seria fotografada ou filmada, e mais importante, nunca seria modificada para se ajustar a quem a vestisse. Vestisse? Helena não conseguiu conter a pergunta. Então não é apenas uma peça para ser exibida, mas para ser usada? Chiara voltou-se para ela, um brilho de aprovação em seus olhos. Exatamente. Murrow não criava arte para ser pendurada na parede. Ele criava extensões do ser humano, diálogos entre o corpo e o tecido. O testamento foi concebido para ser vestido, mas apenas em circunstâncias muito específicas por alguém que compreendesse seu significado. E quais seriam essas circunstâncias? Perguntou Helena, inclinando-se para a frente. Apenas uma vez por década, e apenas por alguém escolhido pelos guardiões da peça. Primeiro Elisa, agora eu. A pessoa escolhida deve encarnar os princípios que Murrow valorizava: integridade artística, coragem intelectual e a capacidade de deixar a obra falar por si mesma. Helena respirou fundo, tentando processar o que estava ouvindo. E por que está me contando tudo isso? Chiara retornou à poltrona e sentou-se, olhando diretamente nos olhos de Helena. Porque estamos no final de uma década, desde a última vez que o testamento foi utilizado. E porque depois de nossa conversa ontem, comecei a considerar se você poderia ser a pessoa certa para esta honra. O coração de Helena acelerou. Era mais do que ela jamais esperara. Mas há condições, continuou Chiara, seu tom tornando-se ainda mais sério. Se lhe permitir ver e potencialmente usar o testamento, você deve jurar que respeitará absolutamente as condições de Murrow. Isso significa nenhuma fotografia, nenhuma descrição técnica detalhada em sua tese, nenhuma tentativa de replicar ou analisar os métodos de construção. Você poderia apenas mencionar sua existência e a experiência de tê-lo visto. Concordo com essas condições, respondeu Helena sem hesitar. Não seja precipitada. A mais, se lhe for permitido usar a peça, só poderá fazê-lo uma única vez, em um evento que consideremos digno do significado da obra. E quando questionada sobre ela, você dirá apenas o nome do criador. Nada sobre sua proveniência ou localização atual. Helena pensou na gala de Rafael. Seria o evento perfeito, um ambiente repleto de pessoas do mundo da arte, onde a simples menção do nome de Murrow causaria sensação. E se eu já tiver em mente um evento apropriado? Perguntou cautelosamente. Qual seria? A Gala Beneficente Anual de Artes, no Copacabana Palace. Acontecerá em 6 semanas. É o maior evento do calendário artístico brasileiro, reunindo curadores, críticos, colecionadores. Chiara a interrompeu com um gesto. Conheço o evento. É organizado por Rafael Müller, se não me engano. Seu ex-marido, correto? Helena sentiu o rosto corar levemente. Sim. Interessante. Chiara a estudou por um momento. E qual seria seu objetivo ao usar o testamento neste evento específico? Vingança pessoal? Humilhação pública? A pergunta foi como um tapa. Helena percebeu que precisava ser completamente honesta. Qualquer tentativa de esconder suas motivações
seria transparente para alguém tão perspicaz quanto Kiara. No início, talvez houvesse um elemento de satisfação pessoal, admitiu. Rafael sempre diminuiu meus interesses acadêmicos, especialmente minha paixão pela obra de Murrow. Aparecer com uma peça desconhecida do mestre seria uma forma de validação. Não estou interessada em ser instrumento de dramas conjugais, Sr. Alliance. Mas não é só isso, continuou Helena rapidamente. É sobre restaurar algo que perdi durante meu casamento. Minha identidade profissional, minha voz como pesquisadora. E é sobre dar a Murrow o reconhecimento que ele merece, mesmo que apenas por uma noite, entre pessoas que realmente importam no mundo da arte. Kiara ficou em silêncio por vários minutos, considerando. Finalmente falou. Sabe por que Elisa escolheu este castelo para abrigar sua coleção? Porque, nas palavras dela, o valor verdadeiro precisa de altura para ser contemplado corretamente. Não altura física, mas de perspectiva. Vingança é um motivo baixo, Sra. Alliance, mas redenção, a sua e a de uma obra-prima negligenciada, isso tem altura. Ela se levantou, indicando que Helena deveria fazer o mesmo. Vou mostrar-lhe o Testament de Lumière. Depois disso, você terá 24 horas para refletir sobre suas verdadeiras motivações. Se decidir prosseguir, e se eu aprovar sua decisão, discutiremos os arranjos práticos. Helena seguiu Kiara para fora da sala, descendo por uma escadaria diferente, que as levou a um corredor estreito com iluminação suave. Ao final, havia uma porta de metal com um sistema de segurança eletrônico. Kiara digitou um código e posicionou seu olho diante de um scanner. Esta área contém as peças mais valiosas da coleção Carmin, explicou, enquanto a porta se abria silenciosamente. A temperatura e umidade são controladas constantemente para a preservação ideal. Entraram em uma sala que lembrava um pequeno museu privado. Vitrines de vidro exibiam objetos diversos, desde manuscritos antigos até joias que pareciam ter centenas de anos. Kiara conduziu Helena através da sala até uma porta menor no fundo. Prepare-se, disse Kiara, sua voz suavizando-se pela primeira vez. Mesmo depois de todos estes anos como curadora, ainda me emociono ao ver esta peça. A porta abriu-se para um pequeno cômodo redondo, com paredes revestidas de tecido azul escuro. No centro, iluminado por uma única luz suave vinda do teto, estava um manequim usando o que Helena só poderia descrever como um pedaço do cosmos, transformado em vestido. Helena perdeu a noção do tempo enquanto contemplava o vestido. Era como se o universo tivesse sido capturado em tecido, um céu noturno profundo, em movimento contínuo. A base era de seda azul meia-noite, mas não um azul comum. Parecia mudar de tonalidade dependendo do ângulo da luz, transitando entre o índigo profundo e um quase negro com reflexos violáceos. Sobre esta base, constelações inteiras haviam sido bordadas à mão com materiais que Helena nunca vira antes em uma peça de vestuário. Minúsculos cristais, fios de platina, fragmentos de madrepérola que criavam padrões estelares com precisão científica. Cada ponto de luz tinha sua própria profundidade e brilho, como se algumas estrelas estivessem mais próximas e outras infinitamente distantes. A construção do vestido era igualmente extraordinária. Não havia costuras visíveis. A saia fluía como um líquido, criando a ilusão de movimento mesmo estando completamente parada. O corpete parecia moldar-se perfeitamente ao manequim sem qualquer estrutura visível de sustentação. Inacreditável, sussurrou Helena, com medo de que falar alto pudesse de alguma forma perturbar a magia do momento. Como ele conseguiu esse efeito de movimento perpétuo? Murrow desenvolveu uma técnica de tecelagem que incorpora fios metálicos ultrafinos entre as camadas de seda, explicou Kiara, sua voz igualmente baixa. Esses fios reagem à temperatura e aos campos eletromagnéticos naturais, causando micromovimentos no tecido. É quase como se o vestido respirasse. Helena aproximou-se mais, notando detalhes que não eram visíveis à primeira vista. Havia uma narrativa nas constelações. Não eram padrões aleatórios, mas uma história celeste cuidadosamente mapeada. Ele não apenas reproduziu o céu noturno, observou Helena, percebendo o padrão. Ele capturou o momento exato de uma supernova.
Veja como esta constelação central explode em raios de luz que se espalham para o resto do vestido. Kiara sorriu, genuinamente impressionada. Pouquíssimas pessoas percebem isso tão rapidamente. Você está certa. Esta é a representação exata do céu, no momento em que uma supernova foi observada em 1972, um evento que Murrow testemunhou durante uma viagem ao Chile. Ele chamou este fenômeno de o momento em que a morte de uma estrela ilumina o universo inteiro. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era mais do que um vestido. Era uma obra-prima filosófica, uma meditação sobre luz, tempo e transformação. Posso me aproximar mais? Perguntou hesitante. Kiara assentiu. Pode até tocá-lo se quiser. O testamento foi feito para interagir com humanos, não para ser adorado à distância. Com dedos trêmulos, Helena tocou a seda da saia. Era surpreendentemente morna, quase viva ao toque. A textura mudava sutilmente sob seus dedos, como se respondesse ao seu toque. É incrível, murmurou. Nunca vi nada assim. E praticamente ninguém mais viu, confirmou Kiara. Apenas 5 pessoas usaram esta peça desde sua criação. Elisa foi a primeira, em uma recepção privada para Murrow antes de ele desaparecer. Depois, seguindo suas instruções, ela permitiu que fosse usado uma vez por década, sempre por mulheres que ela considerava representantes do espírito da obra. Helena afastou-se um passo, absorvendo tudo que via e sentia. E como funciona? Se eu for escolhida para usá-lo. A logística é complexa, explicou Kiara. A peça não sai da fundação sem uma equipe de conservação. No dia do evento, você viria aqui para ser vestida. O processo leva aproximadamente 2 horas. A equipe a acompanharia ao evento, permanecendo discretamente nos bastidores. Após o evento, o vestido retornaria imediatamente. Sem ajustes, sem modificações, absolutamente nenhuma. Ou serve ou não serve. Murrow era inflexível quanto a isso. O corpo deve se adaptar à arte, não o contrário. Helena considerou as implicações. Seria preciso um milagre para que um vestido criado décadas atrás servisse perfeitamente nela, sem qualquer ajuste. E se não servir? Então não foi destinado a você, respondeu Kiara simplesmente. Esta é parte da filosofia de Murrow. Algumas coisas não podem ser forçadas ou manipuladas para nossa conveniência. Elas existem em seus próprios termos. Uma ideia inquietante ocorreu a Helena. Doutora Vache, perdoe-me a pergunta pessoal, mas a senhora já usou o testamento? Um sorriso melancólico apareceu brevemente no rosto de Kiara. Não, nunca coube em mim. Elisa me considerou para a honra há 15 anos, mas o destino quis diferente. Sinto muito. Não sinta. Ser guardiã desta obra é um privilégio maior do que usá-la por uma noite. Minha missão é garantir que ela continue inspirando por gerações, não colecionar experiências pessoais. Helena voltou a olhar para o vestido, imaginando como seria vesti-lo. Sentir aquela seda viva contra sua pele, entrar em um salão com uma obra de arte literalmente envolvendo seu corpo. Não seria apenas um triunfo pessoal sobre Rafael, seria um momento histórico para a preservação do legado de Murrow. Vamos retornar ao meu escritório, disse Kiara, indicando a saída. Você tem perguntas e eu também. De volta à torre onde haviam conversado inicialmente, Kiara serviu 2 xícaras de chá de uma bandeja que Andrea havia deixado. O aroma de jasmim preenchia o ar enquanto ambas se sentavam novamente nas poltronas. Então, senhora Alliance, começou Kiara, estudando-a por cima da xícara. Fale-me mais sobre esta gala. Quem estará lá? Por que seria o evento adequado para o testamento? Helena organizou seus pensamentos cuidadosamente. É o evento mais importante do calendário artístico brasileiro. Estarão presentes curadores dos principais museus, críticos de arte internacionais, artistas, patronos e jornalistas, fotógrafos, influenciadores digitais, acrescentou Kiara com uma pitada de desdém. Como conciliar isso com a proibição de fotografias? Não podemos impedir que as pessoas tirem fotos no evento, admitiu Helena. Mas eu respeitaria a regra de nunca posar para fotografias oficiais ou dar entrevistas sobre a origem do vestido. Kiara assentiu lentamente. Continue. Acredito que seria o contexto perfeito porque reunirá pessoas que realmente podem apreciar a grandeza do trabalho de Murrow.
Não se trata apenas de chocar Rafael ou seus convidados. Trata-se de reintroduzir Murrow no discurso contemporâneo da arte, mesmo que apenas como um sussurro, uma lenda. E como você explicaria o vestido quando inevitavelmente lhe perguntassem? Diria apenas, é uma criação de Jean-Pierre Murrow. Nada sobre onde está guardado, como tive acesso, ou quaisquer detalhes técnicos. Chiara colocou sua xícara sobre a mesa. E seu ex-marido? Qual seria sua reação? Helena não pôde evitar um pequeno sorriso. Rafael conhece o valor de mercado de tudo e o valor real de quase nada. Ele ficaria primeiro impressionado, depois furioso por não saber como eu consegui acesso a algo tão exclusivo e finalmente desesperado para descobrir se poderia de alguma forma capitalizar sobre isso. E isso lhe daria satisfação? Helena refletiu honestamente sobre a pergunta. Inicialmente, sim. Seria satisfatório ver o homem que me diminuiu por anos reconhecer que eu acessei um mundo ao qual ele, com todo o seu dinheiro e influência, não consegue chegar. Mas o que realmente importa é o reconhecimento acadêmico. Este poderia ser o ponto central da minha tese. Não o vestido em si, mas o que ele representa no contexto da filosofia artística de Murrow. Chiara a observou por um longo momento, como se tentasse ler além de suas palavras. Finalmente levantou-se e caminhou até uma estante, de onde retirou um livro encadernado em couro. Este é o diário de Elisa Carman do ano em que ela adquiriu o Testament, disse, folheando as páginas até encontrar o que procurava. Aqui está o que ela escreveu após usá-lo pela primeira vez. Não fui eu quem usou a obra de Murrow esta noite. Foi ela que me usou como veículo para sua existência no mundo. Por algumas horas fui menos uma pessoa e mais uma questão filosófica movendo-se entre outras pessoas. Helena sentiu um arrepio com aquelas palavras. Era exatamente como imaginava que seria. Vou considerar sua solicitação, disse Chiara fechando o diário. Volte amanhã ao meio-dia para minha decisão. Eisindra Alliance. Use estas 24 horas para refletir profundamente sobre suas verdadeiras motivações. O testamento não é um instrumento de vingança ou validação pessoal. É uma responsabilidade. Ao sair do castelo, Helena sentiu-se simultaneamente exausta e eletrizante. O que havia começado como uma pesquisa acadêmica transformara-se em algo muito maior. Uma oportunidade de fazer história, de ser parte de um legado artístico que transcendia egos e rivalidades pessoais. Em seu quarto de hotel, recebeu mais uma mensagem de Marta. Helena, você não vai acreditar. Rafael anunciou que a surpresa da gala será a exibição de uma obra inédita de Augusto Torres que ele descobriu em uma coleção particular na Europa. Está em todos os jornais. Quando você volta? Helena sorriu para a tela do celular. Torres era um artista contemporâneo supervalorizado que Rafael promovia incessantemente. Talentoso, sem dúvida, mas longe de ser revolucionário. Comparado ao Testament de Lumière, seria como colocar uma vela ao lado de uma supernova. Ainda em Petrópolis, respondeu. Estou prestes a fazer uma descoberta que pode mudar tudo. Te conto os detalhes em breve. Deitada na cama do hotel, Helena contemplou o teto, repassando mentalmente a imagem do vestido. Não era apenas uma peça de roupa, era uma declaração filosófica, uma obra de arte transcendental, uma ponte entre o cosmos e o corpo humano. Usar o Testament não seria apenas uma vitória pessoal sobre Rafael, seria uma honra que pouquíssimas pessoas na história haviam recebido. Questão que Chiara havia colocado ecoava em sua mente. Quais eram suas verdadeiras motivações? Vingança? Reconhecimento acadêmico? Ou algo mais profundo? A chance de conectar-se com a obra de um gênio em um nível que poucos jamais experimentariam. Enquanto o sono a envolvia lentamente, Helena percebeu que a resposta era, de certa forma, todas essas coisas, e nenhuma delas. Talvez, como Elisa Carmin havia escrito, não se tratasse de suas motivações, mas das motivações da própria obra, usando-a como veículo para retornar ao mundo, mesmo que brevemente. O som de buzinas distantes e o burburinho característico do Rio de Janeiro entravam pela janela aberta do apartamento de Helena. Após 3 semanas de preparação intensa, a noite da gala finalmente chegara. Ela olhou para o relógio. Faltavam 4 horas para o momento em que pisaria novamente no Copacabana Palace, não mais como a esposa discreta de Rafael,
mas como portadora do Testament de Lumière. A ligação de Chiara na manhã seguinte à sua visita ao castelo havia sido surpreendentemente breve. O vestido será preparado para a gala. Nossa equipe estará em seu apartamento às 16 horas. Até lá. Nenhuma explicação sobre o que havia motivado sua decisão, nenhum detalhe adicional, apenas a confirmação que mudaria tudo. Nas semanas que se seguiram, Helena mergulhara ainda mais em sua pesquisa sobre Moreau, preparando-se para as inevitáveis perguntas que receberia. Não poderia revelar detalhes sobre a origem do vestido ou sua localização atual, mas precisava estar pronta para discutir o trabalho do estilista com autoridade inquestionável. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marta, que viera ajudá-la a se preparar para a grande noite. Ainda não acredito que você vai mesmo fazer isso, disse Marta, entrando no apartamento com uma sacola contendo produtos de maquiagem e acessórios para cabelo. Aparecer na gala do Rafael depois de tudo, e com um vestido misterioso que você se recusa a me mostrar antecipadamente? Helena sorriu, abraçando a amiga. Confia em mim. Vale cada segundo da atenção. E esse tal vestido quando chega? Precisamos de tempo para os preparativos. A equipe que o traz estará aqui às 4. Eles cuidarão de tudo relacionado ao vestido. Marta franziu o senho, intrigada. Que vestido precisa de uma equipe? É feito de ouro puro ou algo assim? Helena apenas sorriu enigmaticamente. É algo muito mais precioso que ouro. Enquanto Marta começava a preparar os produtos de maquiagem, Helena sentou-se diante do espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher diferente daquela que deixara a cobertura de Rafael 6 meses atrás. Havia uma confiança em seus olhos que estivera ausente durante anos, uma postura que não se curvava mais sob o peso das expectativas alheias. Rafael tem ligado para todo mundo, tentando descobrir quem vai com quem. Usando o quê? Comentou Marta enquanto escolhia uma base. E está obcecado com a ideia de que sua gala seja perfeita para o anúncio da tal obra inédita do Torres. E ele perguntou por mim? Indiretamente. Questionou se eu sabia se você voltara de viagem. Disse que ficou surpreso ao ver seu nome na lista de convidados da universidade. Helena não se surpreendeu. Embora o convite para a gala viesse em seu nome, era, na verdade, parte de uma cota reservada para a universidade onde realizava seu doutorado. Rafael provavelmente nunca imaginara que ela realmente compareceria. E o que você disse a ele? Que não fazia ideia do que você planejava, respondeu Marta, começando a aplicar a base no rosto de Helena. O que é verdade, já que você tem sido tão misteriosa. Sério, Helena, o que está acontecendo? Você volta de Petrópolis diferente, mencionando uma descoberta revolucionária, e agora essa história do vestido secreto. Helena hesitou. Havia prometido a Chiara que manteria discrição absoluta, mas Marta era sua amiga mais próxima e confidente. Vou te contar o que posso, disse finalmente. Encontrei algo durante minha pesquisa, algo relacionado a Jean-Pierre Moreau. Os olhos de Marta se arregalaram. O estilista francês misterioso que você sempre idolatrou? Aquele que Rafael dizia ser superestimado? Exatamente. Descobri uma de suas obras finais, nunca exibida publicamente. E de alguma forma, você conseguiu permissão para usá-la esta noite? Como isso é possível? Helena escolheu as palavras cuidadosamente. Digamos que minha pesquisa impressionou as pessoas certas. O importante é que esta noite não é sobre Rafael, ou sobre mim. É sobre dar a Moreau o reconhecimento que ele merece. Marta assentiu lentamente, percebendo que não obteria mais detalhes. Bem, seja o que for este vestido misterioso, vamos garantir que você esteja absolutamente deslumbrante. Às 4 horas em ponto, a campainha tocou. Quando Helena abriu a porta, encontrou Chiara acompanhada de 3 pessoas carregando maletas de equipamentos especializados, a equipe de conservação. Boa tarde, Sra. Callians, disse Chiara formalmente. Estamos prontos para começar os preparativos, se você estiver. Marta observou a cena com fascínio, enquanto a equipe transformava a sala de estar de Helena em um improvisado ateliê. Painéis foram montados para criar uma área reservada. Instrumentos de precisão foram dispostos sobre mesas portáteis, e luzes especiais foram instaladas para garantir as condições ideais. Doutora Vache, esta é minha amiga Marta Salem, apresentou Helena.
Chiara cumprimentou Marta com um aceno distante. Senhora Salem, devo pedir que aguarde fora da área reservada enquanto preparamos o vestido. É uma questão de protocolo de conservação. Marta lançou um olhar intrigado para Helena, mas concordou, retirando-se para a cozinha. Chiara então se virou para Helena. Antes de prosseguirmos, devo confirmar. Você está absolutamente comprometida com as condições que discutimos? Nenhuma fotografia oficial, nenhuma entrevista detalhando a origem do vestido, apenas o nome do criador. Sim, estou comprometida, respondeu Helena com seriedade. Chiara assentiu, aparentemente satisfeita. Muito bem, vamos começar. O que se seguiu foi um ritual meticuloso que durou quase 2 horas. Primeiro, Helena foi instruída a tomar um banho com produtos específicos, sem perfumes ou cremes corporais. Depois vestiu uma fina camada de tecido protetor, desenvolvido especialmente para interagir com o Testament sem danificá-lo. Quando finalmente retornou à área reservada, Chiara e a equipe já haviam retirado o vestido de seu recipiente de transporte. Mesmo sob a luz artificial do apartamento, o efeito era hipnotizante. O azul profundo pulsava suavemente. As constelações brilhavam como se tivessem luz própria. O processo de vestir o Testament não é como vestir uma roupa comum, explicou Chiara. A peça tem uma estrutura interna complexa, que deve se alinhar perfeitamente ao corpo. Não há zíperes ou fechos. O vestido envolve o corpo quase como um abraço, adaptando-se através de princípios de engenharia, têxtil que Murrow desenvolveu especificamente para esta criação. Helena ficou imóvel enquanto 2 conservadores erguiam, cuidadosamente, o vestido acima de sua cabeça, baixando-o lentamente. Por um momento de apreensão, ela temeu que não servisse, que todo o planejamento tivesse sido em vão. Mas então, como se reconhecesse seu portador, o tecido fluiu ao redor de seu corpo, ajustando-se suavemente a cada curva. Extraordinário, murmurou um dos conservadores. É como se tivesse sido feito para ela. Chiara observava com olhos críticos. O Testament escolhe tanto quanto é escolhido. Senhora Allianz, parece que vocês estão em harmonia. Quando o processo foi concluído, Chiara conduziu Helena até um espelho de corpo inteiro que haviam trazido. O reflexo que a encarou de volta quase a fez perder o equilíbrio. O vestido não estava simplesmente sobre ela. Parecia uma extensão de seu próprio ser. A seda azul profundo contrastava dramaticamente com sua pele, criando a impressão de que ela flutuava em um campo de estrelas. As constelações bordadas pareciam mudar sutilmente a cada movimento, como se o céu noturno estivesse vivo e em constante transformação. Eu não tenho palavras, sussurrou Helena. Nem deveria ter, respondeu Chiara com um raro sorriso. Murrow acreditava que quando a arte verdadeira se manifesta, o silêncio é a única resposta adequada. Nesse momento, Marta entrou na área, ignorando os protestos da equipe, e parou abruptamente ao ver Helena. Meu Deus, exclamou levando as mãos à boca. Helena, isso é impossível. É Murrow, respondeu Helena simplesmente, seguindo a instrução de Chiara de mencionar apenas o nome do criador. Marta circundou-a lentamente, observando como o vestido parecia mudar com cada ângulo. Como ele conseguiu esse efeito de movimento? E essas constelações, elas parecem ter profundidade real, como se pudesse mergulhar nelas. Este é o poder de uma verdadeira obra-prima, comentou Chiara. Desafia nossa compreensão de como foi criada. Não tenta explicar-se. A equipe finalizou os preparativos, ajustando os últimos detalhes do Testament e orientando Helena sobre como se movimentar, sentar e até respirar enquanto o usava. Não era apenas uma questão de preservação, era um respeito à própria obra. Lembre-se, disse Chiara antes de partirem, você não estará apenas usando um vestido esta noite. Estará encarnando uma filosofia, carregando um testamento artístico. Comporte-se com a dignidade que isso exige. Um carro especial aguardava na porta, um sedã preto com vidros escuros que garantiriam discrição durante o trajeto até o Copacabana Palace. A equipe de conservação seguiria em um segundo veículo. Antes de sair, Helena tomou as mãos de Marta entre as suas. Obrigada por estar comigo neste momento. Significa muito. Vou te encontrar lá, respondeu Marta ainda deslumbrada. E Helena,
O Rafael não vai saber o que o atingiu. No carro, sentada ao lado de Chiara, Helena observava as luzes da cidade passando pela janela. Pensou em como sua vida havia mudado em apenas 6 meses, do silêncio imposto de um casamento sufocante à véspera de um momento que poderia redefinir sua identidade profissional e pessoal. Algum arrependimento? Perguntou Chiara, estudando-a. Nenhum, respondeu Helena com convicção. Seja qual for o resultado desta noite, já ganhei algo que Rafael nunca poderia me dar. Minha própria voz, minha própria história. Chiara assentiu aprovadoramente. Elisa costumava dizer que o testamento tinha o poder de revelar verdades que as pessoas escondiam até de si mesmas. Esta noite, Sra. Alliance, você descobrirá quem realmente é quando todas as máscaras sociais caírem. O carro reduziu a velocidade ao se aproximar do Copacabana Palace. Luzes potentes iluminavam a fachada histórica, e uma fila de veículos luxuosos descarregava convidados em trajes de gala. Fotógrafos se aglomeravam na entrada, captando a chegada de celebridades, empresários e figuras influentes do mundo da arte. Helena respirou fundo, preparando-se para o momento em que pisaria naquele tapete vermelho. Não como Helena, a ex-esposa de Rafael, mas como a mulher que trazia de volta ao mundo, mesmo que por uma única noite, o trabalho final de um dos maiores gênios da moda. Está pronta? Perguntou Chiara. Helena pensou em todos os anos em que permanecera à sombra de Rafael, em como ele sistematicamente diminuíra suas ambições acadêmicas, em como a tratara como um acessório em vez de uma parceira. Pensou também em sua jornada dos últimos meses. A pesquisa, a descoberta, o renascimento de sua confiança. Estou pronta, respondeu, enquanto o carro parava diante da entrada do hotel. O salão nobre do Copacabana Palace resplandecia sob os lustres de cristal. A decoração, supervisionada pessoalmente por Rafael, mesclava elementos clássicos com instalações de arte contemporânea, uma metáfora visual para seu próprio papel auto-atribuído como ponte entre tradição e inovação no mundo das artes. De um canto estratégico, Rafael observava a chegada dos convidados, com a satisfação de um maestro, vendo sua orquestra se reunir. Ao seu lado, Vanessa, a modelo que agora exibia um anel de noivado com um diamante ostensivo, sorria mecanicamente para fotógrafos e cumprimentava figuras influentes com a graciosidade ensaiada de quem conhece seu papel na coreografia social. Todos os críticos importantes confirmaram presença, informou Theo, assistente pessoal de Rafael, o diretor do MASP, o curador-chefe do MAM, 3 críticos internacionais. A cobertura midiática está garantida para o anúncio da obra do Torres. Rafael assentiu satisfeito. A descoberta da obra inédita de Augusto Torres havia sido cuidadosamente orquestrada, desde a autenticação por especialistas selecionados até o timing perfeito do anúncio. O valor da peça já havia triplicado antes mesmo de ser exibida publicamente, e a galeria de Rafael seria a única representante autorizada. E a lista final de convidados? Alguma surpresa? Perguntou casualmente. Theo consultou seu tablet. Nada significativo. Sua ex-esposa confirmou presença na cota da universidade. Rafael ergueu uma sobrancelha. Helena, interessante. Não a vejo desde a separação. Quer que eu a mantenha afastada durante o anúncio principal? Rafael sorriu com condescendência. Não será necessário. Helena sempre soube se comportar em eventos sociais. Era uma das poucas coisas que fazia bem. Vanessa se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, e Rafael riu. Aquela risada alta e forçada que sinalizava que estava genuinamente incomodado, mas determinado a não demonstrar. A ideia de Helena presente em seu momento de triunfo era levemente perturbadora. Ela era um lembrete de um tempo em que sua imagem pública não era tão cuidadosamente construída, em que havia frestas em sua fachada de infalibilidade. O salão já estava quase completo. Garçons circulavam com taças de champanhe e canapés elaborados. Uma orquestra de câmara tocava discretamente em um canto. Os convidados, uma mistura calculada de dinheiro velho, novos ricos, intelectuais e artistas, formavam pequenos grupos, engajados em conversas que oscilavam entre genuíno interesse cultural e pura exibição social.
foi quando Rafael notou uma súbita mudança na atmosfera. Como ondas em um lago após o impacto de uma pedra, um silêncio gradual começou a se espalhar da entrada do salão em direção ao centro. Conversas interromperam-se abruptamente. Cabeças viraram-se. Fotógrafos que momentos antes focavam nas celebridades conhecidas redirecionaram suas câmeras. No topo da escadaria que levava ao salão principal, uma figura feminina havia surgido. A distância e o ângulo não permitiam que Rafael a identificasse imediatamente. O que via era apenas uma silhueta contra a luz dourada do foyer, envolta no que parecia ser um fragmento do céu noturno. Quando a figura começou a descer os degraus com uma graciosidade deliberada, o sussurro percorreu o salão. É um Moreau. Rafael sentiu seu corpo tensionar. Moreau? Impossível. As obras do enigmático estilista francês estavam todas catalogadas, exibidas em museus ou mantidas em coleções particulares conhecidas. Uma peça inédita seria notícia internacional. Enquanto a mulher se aproximava do centro do salão, o rosto finalmente tornou-se visível. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido extraído de seus pulmões. Helena. Sua ex-esposa caminhava com uma serenidade que ele nunca havia testemunhado nela antes. Seu cabelo estava preso em um coque simples, destacando seu rosto quase sem maquiagem. Nenhuma joia além de pequenos brincos de pérola. Era como se ela deliberadamente tivesse removido qualquer distração que pudesse competir com o vestido. E que vestido! Mesmo a metros de distância, Rafael podia ver que era algo além de qualquer peça que já havia testemunhado em suas décadas no mundo da arte. A seda azul profunda parecia absorver e refletir luz simultaneamente. Constelações inteiras moviam-se sutilmente com cada passo, criando a impressão de que Helena flutuava através de um campo de estrelas vivas. É realmente um Moreau? Perguntou Vanessa, sua voz traindo irritação por não ser mais o centro das atenções. Rafael não respondeu. Seu olhar estava fixo em Helena, enquanto ela avançava pelo salão. Críticos e curadores, os mesmos que ele havia passado meses cortejando para garantir a cobertura perfeita de seu evento, agora gravitavam, em direção à sua ex-esposa, como planetas atraídos por uma estrela mais potente. Como ela conseguiu isso? Murmurou para si mesmo incrédulo. Theo, sempre eficiente, já estava ao telefone falando rapidamente em voz baixa. Quando desligou, seu rosto estava pálido. Fontes confirmam, é autêntico. Aparentemente é uma peça da coleção final, nunca antes exibida publicamente. Os especialistas estão enlouquecendo. Rafael sentiu uma onda de emoções contraditórias. Admiração involuntária pelo impacto visual da peça, raiva pela interrupção de seu meticulosamente planejado evento. E, predominantemente, uma inveja corrosiva diante do fato incontestável. Helena havia conseguido algo que ele, com todos seus recursos e conexões, nunca alcançara: acesso a uma obra-prima perdida de Jean-Pierre Moreau. Com um sorriso tão tenso que parecia esculpido em seu rosto, Rafael entregou sua taça para Theo e avançou em direção a Helena, que agora estava cercada por um grupo crescente de admiradores entusiasmados. Helena, disse, sua voz controlada, que surpresa maravilhosa! Não sabia que você retornaria ao circuito social tão dramaticamente. Helena virou-se para encará-lo. Seus olhos, que ele sempre considerara comuns, agora pareciam refletir a mesma luz misteriosa do vestido. Rafael, respondeu ela, com uma calma que o desconcertou. Seu evento está magnífico, como sempre. Esse vestido é... Ele hesitou, procurando palavras que demonstrassem conhecimento sem revelar seu choque. Extraordinário. Um Moreau autêntico, pelo que ouço os especialistas comentando. Como você, uma acadêmica, conseguiu acesso a algo tão exclusivo? A pergunta pairava no ar, carregada de implicações. Os convidados próximos silenciaram, atentos à troca entre os ex-cônjuges. É uma criação de Jean-Pierre Moreau, respondeu Helena simplesmente, exatamente como prometera a Chiara. Parte de minha pesquisa de doutorado sobre seu trabalho final. Pesquisa? Rafael riu, um som que não alcançava seus olhos. Você transformou sua pequena obsessão acadêmica em um golpe de relações públicas? Devo admitir que estou impressionado. Não achei que você tivesse esse instinto. Não é um golpe, Rafael. É preservação histórica.
A voz de Helena permanecia serena, mas firme. Algumas obras não existem para serem compradas ou vendidas. Existem para serem estudadas, compreendidas. Um homem de óculos e barba grisalha, que Rafael reconheceu como um importante crítico de moda de Nova York, aproximou-se, praticamente ignorando o anfitrião da festa. Perdoe a intrusão, disse ele diretamente a Helena, mas estou absolutamente fascinado. Essa técnica de bordado tridimensional com cristais e metais preciosos. É a assinatura do período final de Murrow, mas nunca vi uma aplicação tão complexa. Como conseguiu acesso a esta peça? Antes que Helena pudesse responder, Rafael interveio. Uma pergunta excelente. Todos gostaríamos de saber como uma peça tão significativa apareceu repentinamente, sem autenticação formal ou proveniência documentada. O comentário pairou no ar como uma acusação velada. Helena sentiu olhares curiosos sobre si, mas manteve a compostura, lembrando-se das orientações de Chiara. A autenticidade fala por si mesma, para quem conhece realmente o trabalho de Murrow, respondeu calmamente. Quanto à sua origem, posso apenas dizer que está sob os cuidados apropriados de conservação. Outro especialista se aproximou. Um curador do Museu da Moda de Paris. As constelações não são aleatórias, observou ele, examinando o vestido com admiração profissional. Representam o céu noturno durante a supernova de 1972, não é? A obsessão final de Murrow com a luz estelar. Extraordinário ver isso materializado. Helena sorriu, genuinamente impressionada pela observação precisa. Exatamente. Murrow chamou esta peça de Testament de Lumière, seu testamento de luz. Um murmúrio percorreu o grupo. O nome nunca havia sido documentado em nenhum catálogo oficial, mas possuía a inequívoca marca poética das criações finais de Murrow. Rafael observava, seu sorriso congelado, enquanto o foco da noite deslocava-se irremediavelmente, de sua cuidadosamente orquestrada revelação para o mistério que Helena trouxera. Anos de experiência em eventos sociais o impediam de demonstrar abertamente seu desconforto, mas internamente fervia. Helena, disse finalmente, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Não sei como você orquestrou isso, mas escolher justamente minha gala para esta exibição parece deliberadamente provocativo. Helena olhou diretamente nos olhos do ex-marido. Não é sobre você, Rafael. Nunca foi. Esta é uma obra que merecia ser vista por pessoas que podem realmente apreciá-la. Historiadores, curadores, especialistas. Seu evento proporcionou esse contexto. Sempre a acadêmica dedicada, respondeu ele com um sorriso sardônico. Devo admitir, é um espetáculo impressionante. Quase me convence. Do quê? De que isso não é uma elaborada tentativa de se inserir em um mundo ao qual você nunca realmente pertenceu. As palavras foram proferidas com a suavidade estudada que Rafael sempre empregava quando queria ferir sem parecer cruel. Helena sentiu o impacto familiar, a insinuação de que era uma impostora, uma amadora em um mundo de profissionais. Por um momento, o velho hábito de duvidar de si mesma ameaçou ressurgir. Mas algo havia mudado. O peso do testamento contra sua pele parecia lembrá-la de quem ela realmente era agora. Não mais uma sombra definida pelas percepções alheias, mas uma pesquisadora séria, uma intelectual, uma mulher que havia redescoberto sua própria luz. É interessante que você mencione pertencimento, respondeu tranquilamente, porque Murrow acreditava que a arte verdadeira não pertence a ninguém, nem mesmo ao artista. Ela existe por si mesma, Rafael, algo que nunca pode ser comprado, apenas experimentado. Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos pelo som de taças sendo gentilmente tocadas. O sinal tradicional para o anúncio principal da noite. Era o momento programado para a grande revelação da obra inédita de Augusto Torres. Helena viu a expressão de Rafael transformar-se sutilmente. O sorriso social permanecia, mas seus olhos revelavam o cálculo rápido de um homem acostumado a controlar narrativas. Com um aceno breve para ela, afastou-se em direção ao palco improvisado, onde a obra coberta aguardava seu momento. Enquanto Rafael tomava seu lugar de destaque, preparando-se para seu discurso cuidadosamente ensaiado, Helena sentiu uma presença ao seu lado. Era Chiara, que observava a cena com expressão impassível.
Está cumprindo bem seu papel como portadora, disse a curadora em voz baixa. O Testament parece satisfeito com sua escolha. Helena sorriu discretamente. Como uma obra pode estar satisfeita? Da mesma forma que uma estrela pode continuar brilhando muito tempo após sua extinção, respondeu Chiara enigmaticamente. Algumas criações transcendem sua própria materialidade. No palco, Rafael iniciava seu discurso sobre patronagem das artes e descobertas significativas, sua voz projetada com a confiança de quem nunca duvida de seu direito de ser ouvido. Mas pela primeira vez em todos os anos que Helena o conhecia, notou algo diferente. As pessoas escutavam por educação, não por interesse genuíno. Os olhares continuavam a se desviar para o vestido que ela usava, para o mistério que ela incorporava. A narrativa da noite havia mudado irrevogavelmente, e ambos sabiam disso. O discurso de Rafael fluía com a cadência estudada de quem dominava a arte da oratória pública. Palavras como inovação, descoberta histórica e redefinição do mercado artístico eram lançadas estrategicamente para capturar a atenção da plateia. Ao seu lado, ainda coberta por um veludo azul escuro, a obra de Augusto Torres aguardava seu momento de revelação. E é com imenso orgulho que apresento a vocês uma peça que permaneceu oculta por décadas, em uma coleção privada europeia, até que tive a honra de trazê-la ao Brasil. Helena observava com distanciamento quase antropológico. Quantas vezes havia testemunhado esta mesma performance? Rafael, o centro gravitacional, atraindo olhares e aplausos, redefinindo realidades através da pura força de sua narrativa. Durante anos ela assistira da beirada, um acessório na grande produção que era a vida pública do marido. Mas esta noite era diferente. O Testament de Lumière havia alterado fundamentalmente a dinâmica do salão. Mesmo enquanto Rafael falava, olhares continuavam a se desviar em sua direção. Conversas sussurradas aconteciam nos cantos. Críticos e curadores discretamente faziam anotações em seus celulares. Uma obra que redefine nossa compreensão do legado de Torres. Com um gesto teatral, Rafael removeu o veludo, revelando uma tela grande de cores vibrantes. Inegavelmente impressionante, com a assinatura característica de Torres em seu canto inferior direito. Houve aplausos educados, expressões de admiração apropriadas. A obra era de fato magnífica em sua própria categoria. Em qualquer outra noite, teria sido o auge indiscutível do evento. Mas agora existia um contraponto inesperado. Uma obra de arte viva que se movia pelo salão, desafiando categorizações e mercantilização. Após a revelação, enquanto os convidados se aproximavam para examinar a tela, Helena sentiu o toque suave de Chiara em seu cotovelo. Está na hora, disse a curadora em voz baixa. Lembre-se de nossas condições. O Testament deve retornar antes que a noite avance demais. Helena assentiu, compreendendo. A magia existia também em sua efemeridade, em ser vislumbrada brevemente e então desaparecer novamente, deixando mais perguntas que respostas. Enquanto caminhava em direção à saída, foi interceptada por uma figura que não via há meses. Dr. Pietro Mondragon, seu orientador. Helena, exclamou ele, seus olhos brilhando de excitação acadêmica. Por que não me contou? Isto muda completamente o escopo de sua tese. Foi tudo muito recente, professor, respondeu ela com um sorriso. E há certas restrições quanto ao que posso discutir academicamente. Dr. Pietro assentiu, compreensivo. Entendo. As grandes descobertas frequentemente vêm com condições complexas. Mas isso, gesticulou em direção ao vestido. Isso é revolucionário. A técnica de engenharia têxtil, o conceito filosófico incorporado na própria estrutura. Murrow estava décadas à frente de seu tempo. Tenho muito a lhe contar quando for apropriado, disse Helena, genuinamente emocionada pelo entusiasmo de seu mentor. Esta noite abriu portas que eu nem sabia que existiam. Dr. Pietro sorriu com orgulho paternal. Sempre soube que você encontraria seu caminho, Helena. Mesmo quando... Interrompeu-se olhando discretamente em direção a Rafael, que agora estava cercado por jornalistas e potenciais compradores. Mesmo quando eu parecia ter me perdido, completou ela sem amargura. Talvez eu precisasse desse desvio para encontrar o caminho certo.
O departamento vai apoiar integralmente sua pesquisa daqui para frente, garantiu o professor. Já recebi 3 mensagens de colegas perguntando se podemos organizar uma palestra sua. Helena sentiu uma onda de gratidão. Obrigada por acreditar em mim quando era apenas uma ideia vaga em um projeto de pesquisa. Enquanto se despedia do orientador, notou Rafael se aproximando com passos determinados. Seus olhos revelavam uma mistura volátil de irritação e curiosidade. Ao seu lado, Vanessa segurava-se em seu braço como uma âncora em águas turbulentas. Helena, você está de saída tão cedo? Justamente quando sua aparição conseguiu ofuscar a revelação principal da noite. O comentário foi proferido com um sorriso que não alcançava seus olhos. Helena reconheceu a tática, a acusação disfarçada de observação casual, projetada para provocar culpa ou defensividade. A obra de Torres é impressionante, Rafael. Parabéns pela aquisição, respondeu ela serenamente. E sim, preciso ir. O vestido tem requisitos específicos de conservação. Rafael deu um passo à frente, baixando a voz. Vamos deixar as formalidades de lado por um momento. Como você realmente conseguiu isso? Qual colecionador? Qual museu? Deve ter custado uma fortuna que você claramente não possui. O velho hábito de se encolher diante de sua condescendência quase se manifestou, mas Helena sentiu o testamento como uma segunda pele, lembrando-a de sua nova realidade. Não era mais a mulher que precisava da validação de Rafael. Não é uma questão de dinheiro, Rafael. Nunca foi. Algumas portas se abrem através de respeito genuíno pelo trabalho artístico, não pelo potencial de lucro. A expressão dele endureceu. Sempre a idealista. Acredito que estamos testemunhando seu grande momento de vingança, então? A ex-esposa retornando triunfante para humilhar o marido em sua própria festa. Vanessa olhou desconfortavelmente entre os dois, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Não é sobre você, respondeu Helena, percebendo com surpresa que era verdade. É sobre preservação histórica. Sobre honrar o legado de um artista que rejeitou o mundo do qual você faz parte. Um artista cujo trabalho você agora exibe como um troféu. Não, Rafael. Como uma responsabilidade. Como uma mensagem que merecia ser ouvida. Ele a estudou por um momento, e Helena viu algo inesperado passar por seu rosto. Uma fagulha de reconhecimento genuíno, talvez até respeito relutante. Você mudou, disse finalmente. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Sim, concordou ela. Voltei a ser quem sempre fui. Naquele momento, Helena sentiu uma presença ao seu lado. Era Chiara, acompanhada discretamente pela equipe de conservação. Perdoe a interrupção, disse Chiara com formalidade estudada. Senhora Allianz, está na hora. Rafael olhou com curiosidade para a mulher de postura elegante e expressão severa. E a senhora é? Alguém comprometida com a preservação cultural, Sr. Müller, respondeu Chiara com um quase sorriso. Algo que, tenho certeza, o senhor valoriza igualmente em seu trabalho. A ironia subtil da resposta não passou despercebida. Rafael, raro em sua vida, encontrou-se momentaneamente sem resposta. Helena aproveitou o momento para se despedir. Foi uma noite memorável, Rafael. A gala foi um sucesso, como sempre. Enquanto se afastava, sentiu o olhar dele seguindo-a, não mais com a condescendência habitual, mas com algo próximo da perplexidade. Rafael estava acostumado a categorizar as pessoas, a saber exatamente como controlá-las, através de suas vaidades e inseguranças. A Helena que ele conhecera, hesitante, sempre buscando aprovação, vivendo à sombra de suas realizações, havia desaparecido. No saguão do hotel, vários convidados ainda tentavam abordá-la com perguntas sobre o vestido, cartões de visita estendidos, ofertas de entrevistas, convites para eventos futuros. Chiara intervinha com eficiência, explicando que a senhora Allianz não poderia se deter e que todas as comunicações deveriam passar pelo departamento apropriado da universidade. Já no carro, retornando ao castelo da Fundação Carmin, onde o testamento seria cuidadosamente removido e retornado ao seu santuário, Helena finalmente permitiu-se relaxar. A tensão que mantivera seu corpo e espírito em alerta constante durante toda a noite começou a dissipar-se. Você cumpriu bem seu papel, comentou Chiara, olhando pela janela as luzes da cidade.
Moreau ficaria satisfeito. Helena sorriu, tocando suavemente o tecido estelar. Não me senti como se estivesse desempenhando um papel. Foi mais como descobrir uma versão de mim mesma que sempre existiu, mas que estava adormecida. É exatamente isso que o Testament faz, respondeu Chiara. Ele não transforma. Revela. O silêncio confortável instalou-se entre elas, enquanto o carro subia a estrada para Petrópolis. Helena refletiu sobre os eventos da noite. Não apenas o impacto público que havia causado, mas a transformação interna que havia experimentado. Por anos, Rafael a convencera de que sua paixão acadêmica era um mero hobby, algo para mantê-la ocupada enquanto ele construía seu império artístico comercial. Esta noite havia demonstrado não apenas para o mundo, mas principalmente para ela mesma, que sua voz tinha poder, que seu conhecimento tinha valor. Recebi 3 propostas durante a noite, disse Chiara, interrompendo seus pensamentos. Um colecionador americano ofereceu uma quantia obscena pelo Testament. Um museu em Paris propôs uma exposição exclusiva. E um documentarista queria permissão para filmar o processo de conservação. E sua resposta? A mesma de sempre. O Testament não está à venda, não será exibido permanentemente, e sua preservação permanecerá privada. Chiara fez uma pausa. No entanto, recebi também um 4º contato que me intrigou. Qual? Uma editora interessada em publicar sua tese sobre Moreau, adaptada como livro para o público geral. Aparentemente, sua apresentação desta noite criou um renovado interesse no trabalho dele. Helena sentiu uma onda de excitação. Isso seria extraordinário. Pensei que poderia interessá-la, disse Chiara com um leve sorriso. E há mais. O Museu de Arte Moderna do Rio expressou interesse em financiar o último ano de seu doutorado como pesquisadora associada. As implicações dessas oportunidades atingiram Helena com força total. Não eram apenas validações profissionais, eram portas para uma nova vida, uma carreira independente construída sobre seu próprio mérito e paixão. Por que está me contando isso agora? Perguntou emocionada. Porque queria que você entendesse completamente o que aconteceu esta noite, respondeu Chiara, seu olhar penetrante. O Testament não foi criado para ser um instrumento de vingança ou validação pessoal. Foi concebido como um testamento de valores que transcendem o comercial, o efêmero, o ego artístico. Você honrou essa intenção e o universo respondeu adequadamente. O carro finalmente chegou ao castelo, onde o processo meticuloso de remoção e preservação do vestido seria realizado. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos em direção à sala especial de conservação, Helena sentiu uma estranha mistura de tristeza e realização. Separar-se do Testament seria como dizer adeus a um companheiro que havia guiado-a através de uma transformação profunda. Na pequena sala circular, onde havia visto o vestido pela primeira vez, Helena permaneceu imóvel, enquanto a equipe de conservação trabalhava com movimentos precisos para remover a peça sem danificá-la. Quando finalmente o testamento foi erguido de seus ombros, sentiu-se momentaneamente vulnerável, como se uma camada protetora tivesse sido removida. Mas então percebeu o que o vestido representava: dignidade, autenticidade, coragem intelectual. Não estava no tecido estelar, estava nela. Sempre estivera. Agora ele retorna ao seu santuário, disse Chiara enquanto a equipe cuidadosamente posicionava o Testament de volta ao manequim especial. Mas a história que vocês dois escreveram juntos continuará ecoando. Helena observou a obra pela última vez, as constelações ainda pulsando suavemente, como se respirassem. O eco da supernova ainda brilhando no centro do cosmos em miniatura. Obrigada, sussurrou, não apenas para Chiara ou para Moreau, mas para a obra em si, por ter sido seu veículo de renascimento. Na manhã seguinte, enquanto o táxi a levava de volta ao Rio de Janeiro, Helena observava o nascer do sol sobre as montanhas. Seu celular não parava de receber notificações, mensagens de colegas acadêmicos, ligações de jornalistas especializados, e-mails de instituições culturais. Uma mensagem de Marta resumia tudo em poucas palavras. Você quebrou o Rafael e o mundo da arte em uma noite só. Ele está obcecado tentando descobrir como você conseguiu o vestido.
Precisamos conversar. Helena sorriu, guardando o celular. Havia um longo caminho pela frente. Uma tese para terminar, um livro para escrever, palestras para preparar. Mas pela primeira vez em muitos anos, o caminho era genuinamente seu. 6 meses depois. O anfiteatro da universidade estava completamente lotado. Estudantes, professores, jornalistas especializados e entusiastas da moda ocupavam cada assento disponível, com dezenas de pessoas em pé nas laterais, encostadas nas paredes. No palco, uma mesa simples com um microfone e uma jarra de água aguardava a palestrante. Helena respirou fundo nos bastidores, ajustando distraidamente o colar simples que usava, um pingente em forma de estrela, presente de Chiara, após a defesa bem-sucedida de sua tese. Ao seu lado, Dr. Pietro observava a multidão com satisfação evidente. Casa cheia para uma palestra acadêmica sobre moda conceitual, comentou ele. Não me lembro da última vez que vi tantos jornalistas em um evento departamental. Helena sorriu. Eles ainda esperam que eu revele algum detalhe suculento sobre o Testament de Lumière. Vão sair desapontados, mas voltarão para sua próxima palestra e para a seguinte, respondeu o orientador. Você transformou Murrow em um tema de interesse público. Isso é um feito notável por si só. Os 6 meses desde a noite da gala haviam sido uma avalanche de mudanças. Sua tese, além do tecido A Filosofia Têxtil de Jean-Pierre Murrow, recebera a mais alta distinção acadêmica. O contrato para adaptá-la em livro havia sido assinado com uma das maiores editoras do país. O Museu de Arte Moderna não apenas financiara o final de seu doutorado, mas oferecera uma posição permanente como curadora associada especializada em moda conceitual. E talvez o mais surpreendente, o Departamento de Artes Visuais da Universidade criara uma nova disciplina específica sobre a intersecção entre moda e filosofia artística, com Helena como professora titular. Uma jovem assistente aproximou-se. Doutora Allianz, estamos prontos para começar. A transmissão online já tem mais de 2.000 espectadores. Helena assentiu, sentindo aquela familiar mistura de nervosismo e excitação. Antes de subir ao palco, checou seu telefone uma última vez. Havia uma mensagem de Chiara. O Testament manda lembranças. As estrelas continuam brilhando no escuro. Com um sorriso, Helena guardou o telefone e caminhou para o palco, recebida por uma onda de aplausos entusiasmados. Boa tarde a todos, começou sua voz clara e confiante. Obrigada por estarem aqui para discutirmos a dimensão filosófica na obra de Jean-Pierre Murrow. Como muitos sabem, Murrow não considerava suas criações como simples vestuário, mas como manifestos tangíveis de ideias sobre tempo, luz e transcendência. Da primeira fila, Marta observava com orgulho, enquanto sua amiga comandava a atenção da plateia, com a mesma autoridade natural que exibira na noite da gala. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Vanessa, agora ex-noiva de Rafael, após um rompimento muito publicizado nas colunas sociais. Ela é incrível, sussurrou Vanessa, genuinamente impressionada. Nunca imaginei que Helena fosse assim. Ela sempre foi assim, respondeu Marta. Só precisava se lembrar disso. No fundo do anfiteatro, parcialmente escondido pela multidão, Rafael observava a ex-esposa com expressão indecifrável. Nos meses seguintes à gala, sua obsessão em descobrir a origem do vestido misterioso apenas crescera. Mobilizara contatos, contratara pesquisadores, oferecera recompensas, tudo sem sucesso. O Testament de Lumière havia se tornado uma lenda urbana no mundo da arte, com teorias que iam do plausível ao absurdo. Alguns diziam que era uma peça guardada secretamente no Louvre, outros que pertencia a uma coleção particular japonesa. Houve quem sugerisse que era apenas uma réplica moderna, um truque elaborado. O único fato indiscutível era o impacto que tivera sobre a carreira de Helena e o renovado interesse mundial na obra de Murrow. O livro que Rafael planejava lançar sobre Augusto Torres havia sido adiado indefinidamente, enquanto editoras disputavam os direitos da biografia autorizada de Murrow que Helena estava agora escrevendo. Enquanto observava Helena respondendo perguntas da plateia com elegância e precisão acadêmica, Rafael enfrentava uma realidade desconfortável. Ela havia conseguido algo que seu dinheiro e influência não podiam comprar: autenticidade.
Em um mundo onde tudo parecia negociável, Helena havia encontrado valor em algo que transcendia o mercado. Ao final da palestra, enquanto a multidão se erguia em aplausos, Rafael discretamente dirigiu-se à saída. Não tentaria falar com Helena hoje, ou talvez nunca mais. Algumas distâncias, havia aprendido, não podiam ser atravessadas com os instrumentos aos quais estava acostumado: dinheiro, charme ou manipulação. Helena, por sua vez, não o havia notado na plateia. Sua atenção estava totalmente focada no momento presente, nas mãos que se erguiam com perguntas, nos rostos ávidos por conhecimento, na pura alegria de compartilhar sua paixão intelectual, sem filtros ou diminuições. Após a sessão de perguntas, enquanto assinava cópias de artigos e conversava com estudantes entusiasmados, Helena foi abordada por uma jovem repórter de uma revista de moda. Doutora Allianz, apenas uma pergunta, por favor, insistiu a jornalista. Depois de 6 meses, muitos ainda especulam sobre o famoso vestido de Monroe. Pode nos dar qualquer nova informação sobre sua localização atual? Helena sorriu, lembrando-se de sua promessa a Chiara. Como sempre digo, apenas posso confirmar que é uma criação autêntica de Jean-Pierre Monroe. O restante é parte de um compromisso de preservação que respeito profundamente. Mas certamente agora, com sua posição estabelecida, poderia dar-nos alguma dica? É verdade que foi adquirido por um colecionador secreto na Suíça ou que está guardado em um cofre forte em Paris? O que posso dizer? Respondeu Helena com um brilho nos olhos. É que algumas obras de arte não existem para serem possuídas ou exibidas constantemente. Elas aparecem quando necessário, dizem o que precisam dizer, e então retornam ao silêncio. É parte de sua magia. Mais tarde naquela noite, em seu apartamento na Urca, o mesmo pequeno refúgio que escolhera após o divórcio, Helena desfrutava de um momento de tranquilidade. Uma taça de vinho tinto, uma playlist de jazz suave, e as luzes da Baía de Guanabara cintilando através da janela. Seu telefone tocou. Era Chiara. Acompanhei sua palestra pela transmissão online, disse a curadora sem preâmbulos. Excelente trabalho. Sua análise sobre a relação entre o tangível e o etéreo na obra tardia de Monroe foi particularmente precisa. Obrigada, respondeu Helena, genuinamente tocada pelo elogio raro. Tenho uma ótima fonte de inspiração. Por falar nisso, continuou Chiara, a Fundação está considerando permitir que o Testament seja usado novamente no próximo ano. Helena sentiu um arrepio de surpresa. Tão cedo? Pensei que a regra fosse uma vez por década. As regras são interpretativas, como tudo na arte, respondeu Chiara com um quase sorriso audível em sua voz. E o conselho da Fundação ficou impressionado com a maneira como você honrou os termos de seu uso. Acreditamos que talvez seja a hora de uma nova aparição, em circunstâncias igualmente significativas. E quem seria a próxima portadora? Perguntou Helena, curiosa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, estamos considerando que seja você novamente. Há um simpósio internacional sobre preservação têxtil em Tóquio no próximo outono. Seria um contexto apropriado, com um público que verdadeiramente apreciaria a obra pelo que ela é, não por seu valor especulativo. Helena sentiu uma onda de emoção. A ideia de reunir-se com o Testament, de sentir novamente aquela conexão transcendente, era simultaneamente tentadora e assustadora. Seria uma honra, respondeu finalmente. Mas também compreenderia se o conselho decidisse que outra pessoa deve ter essa experiência. Sabe a resposta, observou Chiara. É exatamente essa compreensão da obra como algo maior que seu portador, que nos faz considerar você novamente. Conversaremos mais quando a decisão for tomada. Após desligar, Helena caminhou até a varanda. A brisa marinha trazia o cheiro familiar de sal e a promessa de novas marés. Abaixo, a cidade pulsava com sua energia constante. Luzes, sons, vidas entrelaçadas em padrões complexos como as constelações do Testament. Pensou em como sua vida havia se transformado em apenas um ano. Da sombra autoimposta à luz própria. Do silêncio à voz autêntica. Da definição pelos olhos alheios à autodeterminação. Não fora o vestido que causara essa transformação. Ele apenas iluminara um caminho que sempre estivera lá, aguardando ser percorrido. O verdadeiro
Testamento de Luz não era a obra-prima de seda e cristais, mas a coragem de seguir a própria estrela, mesmo nas noites mais escuras. Em seu escritório, a tela do computador mostrava o primeiro capítulo de seu novo livro, ainda em progresso, Constelações Internas, a jornada de Jean-Pierre Moreau, do visível ao transcendente. Ao lado do teclado, uma pequena amostra de Tecido Azul Meia-Noite, presente de Chiara, um fragmento descartado durante a restauração de outra obra de Moreau, brilhava suavemente sob a luz do abajur. Helena tocou o fragmento com reverência, sentindo sua textura única. Era apenas um pedaço de tecido, mas carregava a assinatura inconfundível do mestre. A capacidade de transformar o material em metáfora, o tangível em transcendente. Assim como ela mesma havia feito com sua própria vida. Do outro lado da cidade, em sua cobertura em Ipanema, Rafael contemplava a mesma baía através de janelas panorâmicas que custavam mais que um apartamento inteiro na Urca. Ao seu lado, sobre a mesa de trabalho, jornais e revistas exibiam fotos da palestra de Helena, com manchetes como A Nova Voz da Moda Conceitual e Redescobrindo Moreau, o fenômeno Helena Allianz. A garrafa de uísque ao seu lado estava pela metade. Não era autocomiseração. Rafael raramente permitia-se tal indulgência, mas uma espécie de contemplação melancólica que raramente experimentava. Algo havia mudado fundamentalmente em seu entendimento do mundo desde a noite da gala. Sempre acreditara que tudo e todos tinham um preço. Era apenas questão de encontrar a moeda correta. Mas Helena e o misterioso vestido haviam desafiado essa premissa básica de sua visão de mundo. Existiam, afinal, coisas que não podiam ser compradas, catalogadas, possuídas. Já havia valor além do preço. Pela primeira vez em sua carreira, Rafael se perguntava se havia perdido algo essencial em sua busca implacável por aquisições e influência. Se, em algum momento da jornada, trocara a substância pelo espetáculo, a autenticidade pelo aplauso. Com um movimento lento, fechou as revistas e desligou seu telefone. Amanhã retornaria ao papel que conhecia tão bem, o poderoso Marchand, o influente patrono das artes. Mas esta noite permitiu-se o luxo raro da honestidade consigo mesmo. Enquanto isso, na tranquila sala de conservação do castelo em Petrópolis, o Testament de Lumière repousava em seu santuário silencioso. Sob a luz suave especialmente projetada para sua preservação, as constelações bordadas continuavam, seu movimento quase imperceptível, um pulsar eterno como o de uma estrela distante, cujo brilho alcança a Terra muito depois de sua existência física ter se extinguido. A obra, como todas as criações verdadeiramente significativas, havia cumprido seu propósito. Não apenas existir como objeto de contemplação, mas catalisar transformações profundas naqueles que com ela se conectavam. Em seu silêncio eloquente, o vestido guardava as histórias daqueles que o haviam vestido. Elisa Carman, as portadoras escolhidas ao longo das décadas, e agora Helena, cada uma adicionando uma camada invisível de significado ao seu legado. Como Moreau havia escrito em sua carta enigmática, era verdadeiramente um eco de supernova, o brilho intenso de uma transformação cósmica, capturado em seda e cristal, reverberando através do tempo e do espaço para iluminar novos horizontes. E como todas as grandes obras de arte, seu valor mais profundo residia não em quanto custava, mas em como transformava quem com ela se encontrava, revelando verdades que sempre estiveram lá, esperando apenas pela luz correta para se tornarem visíveis. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias igualmente envolventes sobre transformação pessoal e redescoberta, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa sobre a força interior e o verdadeiro valor das coisas ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e as jornadas de autodescoberta. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências de renascimento pessoal. Quando foi que vocês, como Helena, redescobriram seu próprio valor?
Estamos ansiosos para ler suas histórias.